Momento agora de adoração, vocês tomassem os seus lugares, que agora vai começar o nosso culto de adoração, aquele que merece toda a honra e toda a glória. E eu queria lembrar vocês, cada um de vocês, que a Ávila, existe a Ávila antes de Cristo e existe a Ávila depois de Cristo. Existe a Flávia antes de Cristo e depois de Cristo. Existe a Anice. Existe toda a igreja antes e depois de Cristo. Sabe por quê? Porque antes de Cristo, quando a gente enfrentava um problema, quando a gente enfrentava uma luta, um diagnóstico negativo, a gente tomava as decisões da nossa maneira. A gente não sabia o que fazer. Mas agora com Cristo, a gente olha para o foco, que é Cristo. A gente tem fé para olhar o problema, a situação e falar: nós somos a igreja de Cristo, que não desanima, a igreja que persevera. Vocês imaginam se quando o povo que estava saindo com Moisés olhasse aqueles egípcios chegando, vindo a milhão para pegar eles, e eles desistissem porque eles vissem o mar? Mas não, eles acreditaram na promessa e eles avançaram, porque eles olharam para o alvo. Eles tinham um alvo, eles tinham uma fé. E essa fé, a igreja não vai acabar. Sempre vai ter a fé em Jesus, amém? Vamos lá? Então a gente vai cantar assim, ó. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Gente, vocês vivem por fé? Então vamos, bora, é pra Deus, ó. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Canta assim: a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. Declare com força: o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de... E a perseguição? A
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Jesus, Jesus, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus, estamos de pé, aleluia. Estamos de pé, glória a Deus. E é assim mesmo, é de fé em fé, de vitória em vitória. E quando a gente acredita, a gente toma posse no poder do nome de Jesus Cristo, tudo muda na nossa vida. Tudo muda, todas as cadeias, tudo aquilo que estava, sabe, amarrando a tua vida, que você não prosseguia. Quando você declara o nome de Jesus, tem que ser quebrado. Em nome de Jesus, você pode fazer isso. Canta assim, ó, cadeias vão quebrar. No nome de Jesus Cristo, tudo vai andar, tudo vai dar certo na minha vida. Por causa de Jesus, amém? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Jesus, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Por nossa redenção se deu, no céu se abriu. Oh, eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrando. Você pode ouvir cadeias quebrando, ó. Ouço cadeias quebrando. Se não ouve, começa a declarar assim, ó. Ouço cadeias quebrando. 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 Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bom e por causa disso, Senhor, nós rendemos o nosso melhor perfume, Senhor. A nossa melhor adoração nessa noite, Pai. Que a gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas não, a gente escolheu o melhor lugar. Então aproveita que você está nesse momento, dá o seu melhor perfume. Dá o seu melhor louvor agora. Entrega a sua vida para Ele agora. Todo momento é o momento da gente estar entregando tudo para Jesus. Entrega agora o seu melhor. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de nós. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração que
começo. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, entrega tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. A igreja agora. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Todos juntos, vamos lá. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é santo, santo.
Aleluia. Eu quero te convidar a gente a cantar mais um pouco dessa parte da canção, pode? Que a gente entrega tudo a Ele. Pode, Flávia, por favor. Eu quero te convidar a levantar suas mãos mais um pouco, ir um pouco mais além na adoração. Pai, obrigado. Nós entregamos mesmo ao Senhor, Pai. O céu, Pai, nessa noite vai ser impresso, Pai, no coração dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Uma consciência, Pai, de quem somos, o que temos, o que podemos. Entregamos, Pai, ao Senhor, Pai. Sempre, Pai. Sempre tem a ver com o Senhor, não tem a ver conosco. Obrigado, Pai, por essa noite. Graça, favor, Pai, do Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é uma verdade sobre a nossa vida. A imutável, infalível. Aleluia. Palavra do Senhor está conosco hoje. Pai, obrigado. Roma candaravasiri vadaravababash. Nós estamos hoje, Pai, disponíveis, Pai, em nome de Jesus Cristo. E como a Tua palavra diz, Pai, nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nenhuma intenção maligna contra a nossa vida vai ter bom êxito. Pelo contrário, nós somos, Pai, mais que vencedores. No Senhor nós temos o sim e o amém, o querer e o efetuar. Obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade que nos segue todos os dias de nossa vida. A Tua misericórdia, Pai, se renova a cada manhã. O Senhor se alegra com a nossa prosperidade. Nós somos sarados, somos ricos, somos prósperos. A boa e poderosa mão do Senhor está conosco. Oh, aleluia. E é tudo seu, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a Ti o bom perfume. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Você chegou? Você está bem, você está respirando. Deus te salvou, aleluia. Nós estamos em um bom lugar, em um bom ambiente. E de fato e de verdade, a Bíblia diz, em Isaías 54:17, que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar, nenhuma intenção maligna contra a nossa vida vai ter bom êxito. Pelo contrário, tudo que a gente faz dá certo, tudo que a gente coloca a mão vai prosperar e vai dar certo. E que hoje o céu venha ser impresso no seu coração e a gente venha andar por essa cidade aqui, sabendo quem a gente é, o que a gente tem, o que a gente pode. Aleluia. A imutável, infalível palavra de Deus é nossa. E ela diz que nós somos mais que vencedores. E nessa noite a gente vai sair daqui acrescentado por aquilo que Deus já fez por nós. Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Não é que a gente vai ser, a gente já é. Então de fato a gente pode dar um glória a Deus bem alto nessa noite, para que a terra venha ouvir, o inferno venha ficar surdo. Aleluia. Porque Deus é bom. Amém? Você pode repetir algo comigo? Fala assim: Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Seja bem-vindo. Fique à vontade, pode se assentar. Cumprimenta essa pessoa que está aí atrás de você. Não é nem só do seu lado, que às vezes a gente só fala com quem está do lado, né? Mas eu encorajo você a olhar para frente, para trás e cumprimentar esse aí que está do seu lado também. Amém? Seja muito bem-vindo. Como já foi dito aqui, nós estamos em um bom lugar. E eu creio que a gente vai ser muito abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, grupo de louvor. Vocês são um sucesso, viu? Daqui a pouco a gente já vai estar junto aqui. Aleluia. Você está pronto? De fato é uma verdade, gente. A gente estava falando agora há pouco aqui de Isaías 54:17. Diz que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar.
Diz que nada que o diabo tentar contra a nossa vida vai dar certo. E aí diz também, a continuação do versículo, que essa é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Olha que coisa interessante. É seu direito. Você sabia que você tem uma herança em Cristo? E quando fala de herança, fala de alguém que teve que morrer e deixou um testamento para que a gente venha herdar essas coisas. O texto ainda diz assim também: toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Sabe, a Bíblia ela é dividida basicamente em Velho Testamento e Novo Testamento. Eu sei que a gente já falou aqui outras vezes de várias alianças que Deus fez. A Bíblia não fala só de antiga aliança e nova aliança, são várias alianças que Deus fez com o homem. Cada aliança que Deus fazia com o homem fala também de uma dispensação, que é o tempo, o que está disponível dentro daquela aliança para aquele período, para aquele povo. Mas basicamente é isso: Velho Testamento, Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança. E o Antigo Testamento começa falando em Gênesis a respeito de Adão, fala de seu nascimento, a sua criação ali, a sua vida, a sua morte. E aí deixa também o Velho Testamento esse testamento que Adão deixou. Sabe que para que o testamento venha a ser válido, alguém tem que morrer, para que a gente venha herdar aquilo. E qual foi a herança que Adão deixou para nós? Dívida. Aleluia, que coisa. Deixou dívida, doença, deixou separação de Deus. É essa a herança que ele deixou. A gente vai ver que no Velho Testamento todo, ninguém podia chegar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Ninguém tinha essa condição de chegar livre diante de Deus. Mas graças a Deus pelo Novo Testamento. Você pode repetir assim comigo? Fala, graças a Deus. Graças a Deus pelo Novo, porque o Novo também inicia falando a respeito do último Adão, que é Jesus Cristo. E também fala do seu nascimento, também fala da sua vida, também fala de sua morte, mas fala de sua ressurreição. E foi deixada uma herança para nós. E a herança que Cristo deixou para nós não é mais dívida, mas é contas pagas, acesso, paz, rendição em Cristo. Quanta coisa boa que Jesus deixou. E hoje, nessa noite, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas coisas, a respeito dessa justiça de Deus. E a gente precisa mesmo acatar isso no nosso coração, entender a respeito desse assunto, para que a gente não venha mais andar nessa terra achando que a gente não tem mais o direito, ou que não é nosso, e de fato, aquilo que Deus conquistou para nós é um direito nosso. E hoje a gente vai sair daqui sabendo dessas coisas, amém? Você não é mais a lagartixa sem rabo, a barata sem asa, o bichinho de Jacó, você agora é filho de Deus, amém? Então essa ideia de que, ai Senhor, eu não posso, tu que habita nas mais altas alturas e eu que estou aqui embaixo rastejando como se fosse um rato no esgoto. Não, você não é mais isso. Você é filho de Deus, é sarado, é próspero, é rico, é cheio da presença. É isso que a Bíblia diz a seu respeito, e a gente precisa ter essa consciência. Com essa consciência faz toda a diferença por onde a gente anda. A gente não vai mais andar por essa terra administrando sintomas de doenças, mas a gente vai andar agora sarado, curado e provido em nome de Jesus. Amém? Chega de ficar manipulando remédio e ficar pensando, esse é bom, esse tomei tal coisa, esse é bom, não dá para me experimentar. Não, toma o remédio da palavra, amém? O remédio da palavra. Eu sei porque a gente já está aqui, quem já passou dos 40 talvez fica pensando, fica essa história de que passou dos 40, já fez a curva, agora fica aí só tomando remédio. Não, a gente não está tomando remédio esse aí não. E tem gente que não pode ver um remédio novo, que isso é bom, funciona, deixa eu experimentar. Que mané experimentar? Experimenta esse remédio da palavra, que você vai ver sua vida crescer em graça, sabedoria, estatura diante de Deus, diante dos homens, amém? Então eu vou correr aqui, porque a gente tem bastante texto para falar. O primeiro é 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 3. E aí eu vou pedir a ajuda da mídia para que a gente venha falar 3 textos aqui bem rapidinho, que eu já vou explicar eles. 2 Pedro 1,3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Efésios 2,8 diz assim: porque pela sua graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Hebreus 11:6 também diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que eu li bem rápido, eu estou ganhando tempo, mas aí corre aqui e acompanha. E aí, para a gente explicar, é mais ou menos assim. Eu vou pedir a ajuda do Silvio. Vem aqui, Silvio, por favor. Aleluia. Eu sou Deus, porque eu estou com o microfone, então eu fiz o ser humano, ele é o ser humano. Uau, aleluia. Que belezinho o ser humano, olha. Soprei nele aqui, fôlego de vida, se tornou alma vivente. Então a Bíblia diz que no primeiro texto que a gente leu, visto pelo seu divino poder, tudo que conduz à vida e à piedade nos foi dado, pelo conhecimento completo daquele, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então perceba que o acesso a tudo que Deus tem está condicionado a um conhecimento a respeito daquilo que é nosso por direito. Está comigo? Então um conhecimento completo, um conhecimento pleno, vai tirar a gente de uma esfera de periferia a respeito das coisas que Deus tem e vai colocar a gente no centro da sua vontade. Então Deus vai poder proporcionar com que todas as coisas realmente cheguem na nossa mão. Está comigo? Só que a gente vai falar aqui esses outros textos também. Então diz assim que Deus ele fez o homem e falou: rapaz, esse homem está perfeito. A Bíblia diz que tudo que ele fez, ele viu que era bom, mas quando ele fez o ser humano, ele disse que era muito bom. Aleluia. Ele fez o Silvio e disse: é muito bom. Aleluia. O Silveira é muito bom. Então, mas aí Deus disse: rapaz, mas eu preciso dar a salvação para ele, eu quero que ele more eternamente comigo no céu. E a Bíblia diz assim, em Efésios 2:8 que a gente leu: porque pela graça sois salvos, e é mediante, ou por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então Deus ele tem aqui a salvação para entregar para o homem. Não, vou dar a salvação, vai ser o cestinho. Aleluia. Então Deus ele fez o homem e falou: eu quero que esse homem more comigo eternamente no céu, então eu vou dar para ele a salvação, para que ele venha sempre estar comigo. Então aqui é a salvação, só que calma, não é assim. A salvação para obter é mediante a fé. Você tem fé? A Bíblia diz que é por meio da fé. A salvação não é por obras. Obrigado, Jô. A salvação é pela fé. Está comigo? Então, o livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé que agrada a Deus foi o próprio Deus que nos deu. Então Deus estava aqui com a salvação, mas ele sabia que para obter salvação o homem não conseguiria jamais fazer isso pelas obras. Não importa, não é o quanto você ora, não é o quanto você vai na igreja, mas é você crer na palavra de Cristo. Está comigo? Então Deus, para poder alcançar o homem com a salvação, ele deu para o homem a condição de alcançar a salvação, que é a fé. Uau! Agora sim. Eu dei para você, Deus dei para o homem a fé, que agora é pela fé que você consegue obter a salvação. Olha como é que Deus é bom, tudo vem dele. Só que Deus, ele, em Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, e não somente crer que ele existe, mas que exatamente agora, quantos creem que Deus existe? Mas a Bíblia diz nesse texto que é necessário, isso significa que é uma necessidade. Você tem que crer também que não somente ele existe, mas ele está te presenteando. Aleluia. É outro nível de crença, porque às vezes a gente consegue até crer que Deus existe, mas a gente chega com uma falsa humildade, achando que a gente não merece, que é a barata sem asa e não é merecedor daquilo que Deus tem. Mas a Bíblia diz que tem que ter essa necessidade. Vai chegar perto dele, creia que ele se torna galardoador. E aí a Bíblia diz que aquele que tem fé, ele se torna galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Agora, não é interessante? O próprio Deus deu a fé para o homem alcançar a salvação, e agora a fé que eu mesmo dei para o homem, agora eu vou presentear ele com um monte de coisa, só porque ele agora tem fé. Aleluia. É só uma ilustração, tá bom? Aleluia. É mais ou menos igual festa de Dia dos Pais na escola. O pai vai lá, fica todo bobo porque o filho está dando um presente para ele cantando, mas foi ele, pai, que comprou o presente com o dinheiro dele, que ele trabalhou o mês inteiro, mas ele fica bobo só de ver, ai meu filho, tadinho. Tadinho nada, né? Ele é abençoado, mas você está entendendo. Então, obrigado,
pode devolver, porque tudo vem de Deus, um dia você vai dar conta de tudo isso. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa? É claro que isso. Um dia você vai dar conta da sua fé também, aleluia, então no final do culto a gente conversa. Obrigado, Silvio, você pode aplaudir a vida desse homem de Deus. Aleluia. Próxima novela da Record, né? Já sabemos quem vai estar lá. Então, justiça é um assunto primordial na palavra, porque se a gente não entender essas coisas, a gente não vai se achar digno de receber aquilo que Deus tem, e a gente vai andar nessa terra aquém daquilo que Deus fez. E seria injusto o Filho de Deus vir, morrer, fazer tudo que fez, e agora a gente não se achar merecedor daquilo. A gente deve hoje, pela fé, sair daqui com tudo que Deus conquistou para nós. Amém? E isso não é por obras mesmo, é pela fé. A fé que Deus derramou no coração de cada um tem foi derramado no seu coração uma medida de fé. Claro que você é responsável pela sua fé, você que vai fazer essa fé crescer. Não é o pastor, não é a igreja, mas Deus, além de nos dar a fé, nos deu a condição de fazer com que essa fé cresça, aumente, para que a gente possa mesmo obter tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Está comigo? Justiça de Deus, então, é um assunto tão importante que chega a ser a couraça da justiça. A justiça de Deus, gente, ela é uma das coisas que tem lá na armadura de Deus. Você pode abrir comigo em Efésios, no capítulo 6, no verso 14. Diz lá, olha que interessante. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aleluia. Que às vezes a gente olha e pensa, né? Ali a armadura de Deus, não tem a espada da palavra, o capacete da salvação, e tem tudo isso, mas a couraça da justiça precisa vestir também, porque senão é como você foi lá, você põe sapato, põe calça e não põe camiseta, vai sair sem roupa para a rua, que coisa estranha, né? Vai sair só com uns pedaços, fala, não, você tem que ter tudo. E aí, justiça faz parte desse revestimento que Deus tem para nós. Essa palavra cingir, porque diz aí, cingindo-vos com a verdade, é chegar-se, unir-se, conformar-se, adornar. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Você está aqui? A palavra de Deus é a verdade. Então esse texto diz que a gente deve cingir a nossa vida com a verdade, você deve se conformar com a verdade. E a verdade da palavra diz que você já é sarado, que você é curado, que você é próspero. Ah, mas eu ainda não estou vendo, mas se conforme com essas coisas, que assim essas coisas vão se manifestar para nós. E aí quando eu me conformo com essa verdade, eu visto essa couraça da justiça. O que é então essa justiça? Aquilo que Deus fez por nós. Uma das definições de justiça é chegar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Olha. Quantos pecadores a gente tem aqui hoje? Eita, olha, ninguém levantou a mão, que belezinha, aleluia. Eu estava fazer pegadinha, não serve. Tá vendo que o povo não é bobo não, né? Agora está todo mundo sabido, aleluia. Glória a Deus, gostei, viu? Muito bom, isso aí. Você não é mais pecador mesmo, gente. Essa ideia aí porque pensa comigo, diante de Deus não pode o pecado entrar. Tá certo? O pecado não chega lá diante de Deus. O pecado, uma das definições de pecado é separação de Deus com o homem. E se a Bíblia diz que na nova aliança nós podemos chegar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido, nós podemos estar na presença dele, é claro que para a gente chegar até ali, Deus nos fez sem pecado, Deus nos justificou, nos purificou para que a gente possa chegar na presença dele. O problema é que quando a gente fica pensando, mas eu não sou pecador, e aí a gente ainda fica talvez pensando nos erros que nós já tivemos, nas coisas que já fizemos, e aí vem o acusador e lembra você, né? Mas eu sei o que você fez no verão passado. E aí lança, e aí tem o 2 ainda, o outro filme, né? Eu ainda sei o que você fez, né? E aí vai. Mas o diabo, ele é um inimigo derrotado. Isso não muda o fato de Cristo ter te purificado. Está comigo? Se alguém é condenado, vamos supor, por um crime, não é nem condenado, ele está sendo julgado, vamos dizer assim.
E aí ele está lá diante do juiz e o juiz determina a inocência daquela pessoa. Porque segundo a lei brasileira, por exemplo, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Não estou questionando aqui se a justiça brasileira dos homens é falha ou não, não é essa a questão, eu só estou dando uma ilustração. Pensa comigo, na nossa lei, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Então está lá diante do juiz uma pessoa que foi acusada de assassinato. Mas como não existem provas, não encontrou nada, então o juiz vai lá, carimba e determina que ele é um inocente. Aquele homem, ele pode andar na rua de cabeça erguida, dizendo que ele é inocente. Ninguém vai poder acusar, ninguém vai poder falar para ele que ele é um assassino inocentado. Ele é inocente. Assim como se Jesus nos fez justiça de Deus, se Jesus perdoou a nossa dívida, ele foi lá, pagou, e agora essa dívida está perdoada, o diabo não pode mais acusar a gente. Não pode falar que agora a gente é um pecador justificado. Está comigo? A gente vai chegar em algum lugar, pode ficar tranquilo, vai ficar melhor. Romanos no capítulo 3 e no verso 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção significa uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Redenção, libertação, liberação obtida pelo pagamento de alguém que pagou um resgate. Então a Bíblia diz aqui nesse texto que a gente foi justificado de graça. Alguém foi lá e pagou a nossa dívida. Aleluia. É que a Maria não está aqui, cara, mas às vezes ela faz isso, né? Faz conta, né? Então eu vou falar rapidinho antes dela chegar. Ela faz conta e depois só lança, ela, meu, a gente tem que pagar tal coisa. Daí alguém vai lá, eu no caso, né? E pago aquela dívida, aleluia. Então ela recebe um cupom, né, de uma conta paga, porque alguém pagou. Olha que benção. Você sabe que, se você tem sua Bíblia aí, essa aqui é o comprovante de que foi pago a dívida. E talvez você possa pensar, mas eu não fiz dívida nenhuma, eu nem tenho, meu nome está limpo, a Riachuelo faz tempo que não me liga, Bandeirante nem nada. Mas é uma dívida que veio de herança, lá do Adão. Você pode não ter feito, mas você herdou essa dívida. Mas graças a Deus que nós nascemos de novo. Oh, aleluia. Quantos que nasceram de novo? Então se a gente nasceu de novo, a gente agora está em outra família. E nessa outra família, o primeiro Adão, que é Cristo, deixou também uma herança para nós. Mas não é uma herança de dívida, é uma herança de tudo pago, tudo feito. Aonde havia falta é abundância, onde era doença, agora é saúde. Por isso que a gente nasce de novo. Está comigo? Aleluia. Diz que nós fomos justificados gratuitamente, Romanos 3:24. Essa palavra justificado significa tornar justo como deve ser, mostrar, exibir, evidenciar alguém ser justo tal como deseja ser considerado, declarar, pronunciar alguém justo, reto. Aleluia. Então agora a gente pode falar em alto e bom som: eu sou justificado, a dívida foi paga. O diabo e o inferno não tem nada contra mim. Não se baseie naquilo que você já experimentou. Quando a gente se baseia naquilo que a gente já experimentou, a gente corre um sério risco de errar. Não significa que porque a gente já experimentou algumas coisas, que a gente experimentou tudo de Deus. Eu descobri isso sexta-feira, fui comer um negócio, eu vi que o meu paladar não é muito aguçado assim, né, que eu não sei muito das coisas, né. Tinha um docinho lá, uma goiabinha, e tinha leite condensado em cima. Que delícia aquele negócio. Aí eu comi um, comi o outro. Aí perguntaram assim para mim: é bom? Eu falei: é muito bom. É goiabada com leite condensado. Quando a pessoa experimentou, ela falou assim: que leite condensado? Isso é mousse de maracujá. Eu falei: nossa, igualzinho, cara. Eu falei: igualzinho. Eu falei: isso mostra que eu sei tudo. Sei tudo. E aí eu descobri isso mesmo ontem, até quando a gente estava voltando da reunião em São Paulo. E aí eu fui tomar um sorvete, né, com a Maria. Aí naquelas casquinhas de sorvete, sabe? No finalzinho da casquinha. A gente come aquilo, né? Eu comi e falei assim: nossa, que gostoso essa casquinha, né? Parece um gostinho de chocolate no fundo. A Maria falou: é canela, meu. Falei: nossa. Então eu vejo que eu preciso aprender muito ainda. Tem muita coisa boa que eu ainda não desfrutei. Tá comigo?
E quando a gente entende sobre justiça, a gente entende que essa dívida foi paga, e a gente vai ver pela palavra que a gente tem acesso às coisas, não está ligado a gente. Enquanto a gente estava indo para a reunião ontem, eu esperei, né, 2 carros que iam junto com a gente, e foi interessante que eu coloquei lá no meu carro, né, aquele sem parar, para que não pare mesmo no pedágio. E aí, quando a gente chega diante do pedágio, você tem lá várias cabines, né, que você tem que pagar o pedágio. Mas do lado direito, aleluia, que é onde Jesus coloca, né, do lado direito, as ovelhas, né, os bodes ele deixa para o lado esquerdo. E aí, do lado direito, assim, daquelas cabines, tem uma lá que está escrito lá, sem parar. E é interessante que quando você vai indo assim, tem aquele negócio que eu não sei como é que chama aquilo, cancela, eu acho, sei lá, cancela. E aí você vai chegando perto daquilo, a cancela não abre. Você fica, será que vai abrir esse negócio? Meu Deus, e se não abre? Mas é à medida que você se aproxima, aquela cancela tem uma câmera ali, um negócio que faz a leitura daquilo que está no vidro do carro. Então, porque ela lê aquilo e diz, esse aqui tem acesso, esse aqui não precisa parar. É assim se vestir com a couraça da justiça. Você pode não estar vendo, mas à medida em que você avança, à medida que você vai, as portas se abrem. Ontem eu escutei a Marisete falando, é igual como se fosse porta de shopping. Se a gente ficar ali na porta do shopping, eu creio que ela vai abrir, e não der o passo, ela não se abre. Mas enquanto eu dou o passo em direção à porta, a porta se abre, porque tem ali um leitor de presença, eu acho, não sei como é que chama isso. E aí diz, ele chegou, a porta tem que se abrir. A Bíblia diz que sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Então, se tem alguma porta fechada, às vezes a gente fica, meu Deus, essa porta está fechada. Dá o passo, criatura. Chega perto, aleluia, que essa porta vai se abrir, porque a porta não pode ficar fechada diante de você, porque a justiça de Deus colocou bem no meio da sua testa, um sem parar, aleluia. E aí a cancela não pode mais ficar baixado para você. E é interessante que o outro carro que estava indo com a gente, ele não tinha esse sem parar. E no primeiro pedágio ele já ficou para trás, porque tinha que ficar ali contando moedinha e separando dinheiro para poder pagar a dívida. E eu nem sei, só passei, aleluia. Eu sei que um dia a fatura chega, está tudo certo. Mas Deus deu condição de pagar, então está tudo bem. Quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Vamos ler outro texto. 2 Coríntios 5:21 diz assim. Não, perdão, Romanos 3:22. A gente leu o 24, né? Eu sei que eu fui de trás para frente, mas é de propósito mesmo. 3:24 diz que sendo justificados gratuitamente. O 22, olha o que diz. Justiça de Deus, mediante ou por meio da fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. É todo mundo igual agora. Basta crer. Não vai ter essa de que aquele ele é mais justificado porque ele tem uma posição maior na igreja. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com a sua posição, ou tanto que você ora aqui, ou porque você nunca faltou na escala, então você recebe lá do céu uma estrelinha. Não é isso. Mas tem a ver com o que a gente crê da palavra. Se a gente tem essa capacidade de crer na palavra. Crer é ser convencido por ela. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, tudo que Deus começa, ele termina. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, quantos creem que Deus não larga as coisas pela metade mesmo? E aqui nesse texto diz que nele, Cristo, a gente foi feito justiça de Deus. Agora pensa, se Deus nos fez justiça de Deus e eu não entendo o que é justiça de Deus, eu posso estar com um problema. Porque se eu fui feito justiça de Deus, eu já não sou mais aquele ser humaninho que eu era. Eu já não penso como eu pensava, eu já não vou agir como eu agia, e os frutos dessa posição que Cristo conquistou para mim, vai ser visto, manifesto e materializado no meio da onde eu estou. Aleluia. Quem aqui gosta de bolo de cenoura? Levanta a mão para me saber. Com cobertura de chocolate e tudo? Você gosta da cenoura também? Quem aqui que gosta do bolo de cenoura e não gosta de cenoura? Levanta a mão para me saber. Aí, tá vendo? É assim.
Você olha talvez para a cenoura e você pensa, eu não como isso. Mas quando ela passa por um processo, ela nasce de novo, aleluia. E aí ela fica ali recheada, fica até mais bonita, mais saborosa. É mais ou menos isso. Eu sei que é uma ilustração bem boba, né? Não devia ter falado isso, mas é o que veio agora aqui. Já foi, né? Quando veio, saiu. Mas é mais ou menos isso. Você não é mais aquela cenoura cheia de terra, suja. Agora você é um bolo, aleluia. Perfeito, cremoso, macio, com cobertura de chocolate. Entende isso? E agora a gente tem acesso diante de Deus. E é interessante que às vezes as pessoas, elas querem impressionar Deus até. Pode ver, quando a pessoa vai orar, né, chama, eu quero dar a oportunidade agora para o Silvio orar, aí vem aqui, né, só um exemplo, tá bom, o Silvio não faz isso não, mas pensa, aí levanta o pezinho, muda a voz, amantíssimo Senhor, nesta linda e maravilhosa noite, tu que vive nas mais altas alturas, imaculado, magnânimo, macio e cremoso Senhor Jesus Cristo. Sabe que a gente pode chegar diante dele como se o pecado nunca tivesse existido, e a gente pode ser a gente mesmo. Você não precisa mudar de voz para orar. Tem gente que fala, a gente pede para a pessoa, vai, ora, aí você, não, eu não sei orar. Você não sabe falar, criatura? Eu sei, então você sabe orar também. Se você sabe falar, você sabe orar. Porque você fala com uma pessoa que está do seu lado, você vai conseguir falar com a pessoa que está dentro. Você não precisa mudar a voz, você não precisa querer impressionar Deus. Está comigo? Continua aqui. João no capítulo 16, no verso 8, diz assim: quando ele vier, e aqui Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, olha que interessante, o Espírito Santo veio e vai convencer o mundo, né, de 3 coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado a gente já foi convencido, a gente sabe disso. Um dia alguém pregou a palavra para você, você entendeu que estava vivendo uma vida errada, pecaminosa, e se converteu, graças a Deus, dançava colado, bebia, fumava e não faz mais. Glória a Deus por isso, amém? Então foi convencido do pecado. E ele foi convencido do pecado e do juízo. A gente crê que um dia a gente vai morar no céu, amém? Você foi convencido que só tem 2 lugares para ir na eternidade. Ou é o céu ou é o inferno. Essa ideia de purgatório não existe. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence das 3 coisas. Do pecado, do juízo, mas no meio tem a justiça. E muito crente está convencido só do pecado, porque se converteu, aceitou, entendeu que era pecador, que precisava de Cristo. Foi convencido do juízo, porque sabe que um dia vai morar no céu, mas não está convencido desse meio, da justiça que Deus veio realizar. Desses frutos de justiça que nós vamos manifestar nessa terra, de que a gente pode andar nessa terra de cabeça erguida, que a gente não é mais pecador. Não, pastor, eu sei porque eu já escutei essas coisas. Não, pastor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. A gente só vai chegar na plenitude mesmo, a gente só vai estar diante de Deus, desse jeito que o senhor está falando, quando a gente morrer. Então, quando a gente morrer e chegar lá naquele grande dia, aí sim eu vou poder chegar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Se a gente crê que eu só vou estar diante de Deus quando eu morrer, eu coloco assim, esse poder de justificação, não mais em Cristo, mas na morte. Então é a morte agora que me justifica para chegar diante de Deus? Não! A Bíblia chega a dizer, morte, aonde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Cristo, ele foi lá no inferno e pegou a chave da morte, gente. Cristo tem mais poder que a morte. Então quem te justificou e te colocou diante de Deus foi Jesus Cristo e não a morte. Não é a morte que vai colocar você lá, é Cristo que já te colocou. Está entendendo? Quando sabe que Deus é bom? Aleluia. Eu não sei contar você, mas eu estou gostando, aleluia. Não, de verdade mesmo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia.
As coisas antigas passaram e foi feito tudo novo. Agora é novo, cheiro de coisa nova. Aleluia. Quando sabe que coisa nova tem cheiro bom, não é? Carro novo tem um cheiro diferente. Neném novo tem cheiro diferente, né? Casa nova tem cheiro diferente. Roupa nova tem cheiro diferente. Eis que tudo foi feito novo. Você crê para coisa nova ou coisa velha? Então crê, tudo foi feito novo. Em nome de Jesus você vai começar a desfrutar de coisas novas nesses dias. Eu sei que foi liberado para nós ontem naquela reunião lá em São Paulo. Uma unção para a expansão. Uma unção para o mais. E as coisas de Deus, o pastor Amauri disse que vão começar a ser descortinadas agora, para que a gente venha entender o acesso que a gente tem. A Marisete até deu o exemplo, que eu achei muito interessante, que eles colocaram lá no telão, né, da igreja onde a gente foi, um QR Code lá, que a gente tinha que ler o QR Code para saber o calendário, né, de supervisão e das reuniões que vamos ter em 2025. Olha que interessante, que ministério organizado, né? Todas as reuniões, todas as coisas que a gente vai ter, já estão pensando lá. Já tem lá a data do simpósio, a data dessas reuniões que eu fui ontem, já tem várias datas lá. Mas as datas não estavam ali expressas no telão. Estava ali um QR Code que a gente tinha que pegar o celular e fazer a leitura daquele QR Code para poder ter acesso a essas coisas. Percebe? Deus já agendou aquelas datas, já estava certo de que iria acontecer, mas se eu não acesso aquilo, eu vou ficar andando perdido. Imagina quantos QR Code de Deus a gente tem disponível para a gente fazer a leitura e não faz. E já tem a data marcada de coisas, de benefícios para acontecer na sua, na minha, na nossa vida, e a gente porque não fez a leitura do QR Code que sempre teve ali. A gente fica perdidinho. Agora, se você faz a leitura do QR Code, é a sua palavra, esse QR Code nessa noite, e aí você vai entender que tem datas marcadas para acontecer o melhor de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo? A versão A Mensagem de 2 Coríntios 5,17 diz assim: agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo, e é criado de novo. A velha vida se foi, e uma nova floresce. E aí ele diz assim: é demais. Aleluia. Eu gostei que está bem assim, com um ponto de exclamação, né, dizendo, é demais mesmo. Uma nova vida está bem disponível diante de nós, e se a gente ficar moscando, né, se é que eu posso dizer assim, a gente perde o melhor de Deus. Agora, vamos lá, vê se você crê comigo. Se eu não me engano é Isaías 9,6, coloca aí para mim, Carlos, por favor, olha que interessante. Quantos creem nessa palavra? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? A gente sabe aqui que o profeta messiânico estava anunciando, falando a respeito do Messias, Jesus Cristo. E isso aconteceu, Jesus nasceu, e eu sei que todo mundo que está aqui crê nessa palavra. Mas o mesmo profeta, Isaías, ele também escreveu outras coisas a respeito de Jesus que muito crente não crê. Uma delas está aqui, Isaías 28,17. Olha que interessante. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Você pode vir aqui, Jô, por favor. O Jô é grandão, ele tem cara de segurança, aleluia. Fica aqui onde o Silvio ficou. De braço cruzado ali, como se fosse um segurança. Faz cara de mal aí, ó, pensa. Ai, ai. Os mais antigos vão lembrar que tinha um parque de diversões lá em São Paulo que chamava Play Center. Levanta a mão para mim saber, aleluia. Né? E para a gente brincar, a gente tinha aqui um carimbo, né? Que demorava para sair, né? Você tinha que esfregar, né? O carimbo que ficava na palma da mão, na mão aqui, né? E aí, dependendo do brinquedo, tinha brinquedo que só podia entrar se você tivesse uma certa altura. Tinha ali uma régua, né? Como se fosse assim, ó, eu tinha que ser da altura do Jô, eu já não ia chegar. O Jô ia estar ali e falar assim, não, você não pode. Você, ó, sai fora. Baixinho. Então, a Bíblia diz assim, que o juízo é a régua. Está falando do Velho Testamento, do juízo. De algo que as pessoas não conseguiam fazer, mas tinha uma régua ali para medir.
Mas graças a Deus que a justiça é o prumo. Então, a régua mede, mas o juízo nivela. Aleluia. A régua do Velho Testamento estava sempre medindo todo mundo ali. Ia entrar? Não pode, sai fora. Ia entrar na presença de Deus? Não pode, sai fora. Uma vez por ano que chegava ali o sacerdote e tinha que fazer uma punhado de coisa, um monte de jeito, um monte de coisa, e ele entrava ali rapidinho e já saía, e mesmo assim ainda não era na plenitude. Mas graças a Deus pelo juízo, pela justiça, perdão, que nos nivelou e agora nos deu condição. Vem aqui, Davi, por favor. Tem que ser você porque, né? Aleluia. Vem, dá uma carreira aí, vai. Aqui é o juízo, a régua que mede. Vem aqui comigo. Eu sou Jesus, cara, fica comigo, deixa. Aí pensa, se ele vai ali e só tem a régua, tenta passar lá. O João não vai deixar, de jeito nenhum lá. O juízo, devolve ele para mim, Jesus disse. Eu pago um preço. Eu achei ele bonitinho, aleluia. O juízo é a régua, mede. Mas a justiça é o prumo. Se apruma aí, rapaz. Pode entrar agora? Agora pode. Agora você deixa. Tá comigo. Ele tem idade. Quantos estão entendendo? O juízo te nivelou. Jesus nos fez justiça de Deus. A justiça nos nivelou, perdão. Então aquilo que a gente não conseguia antes, agora a gente consegue. O acesso que a gente nunca teve, agora a gente tem. Obrigado, pode sentar lá, era só para eles entenderem mesmo. Não ia dar certo mesmo ali, só Jesus mesmo, né? Olhando os dois. Então esse mesmo profeta, Isaías, que disse, profetizou, né, a respeito do menino que ia nascer, ele também disse isso. Que a justiça é o prumo que nos nivela e nos dá essa condição. E se a Bíblia diz agora que a gente já viveu isso, a gente deve andar à altura dessas coisas e não se achar inferior àquilo que Deus está fazendo. Quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Olha o que diz Filipenses 1:11. Cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a gente foi colocado em uma posição que a gente não podia antes. Efésios 2 diz que a gente está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Imagina, gente, você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. E agora a gente dá fruto dessa posição que foi conquistada por nós. Frutos de justiça. Está comigo? O que aconteceu que está todo mundo lá no fundo? É bicho. Vamos acabar com esses bichos aí, né? Em nome de Jesus, né? Bichinho da luz, né? Como é que chama esse bichinho aí? Saliluia. Cada um dá um nome, né? Aleluia. Esse aí entrou sem querer na Arca de Noé, viu, gente? Ele não estava lá, não. Ele moscaram lá, Noé moscou, ele entrou. Não era para ele ter ficado lá, não. Onde que eu estava mesmo aqui? Fruto de justiça. Então a gente está ali, assentado com Cristo. E agora a gente vai dar fruto desse lugar que a gente está. Frutos de justiça. O que são frutos de justiça? É andar como ele andou, é fazer como ele fazia. É viver nesse mundo como Jesus viveu. Jesus, ele tinha consciência de justiça, de quem ele era. Então, mesmo que ele não tinha nada no bolso, ele ainda assim andava sabendo que ele seria suprido. Sabia de que eu posso não ter agora aqui, eu não estou vendo, mas eu sei que nada vai me faltar. E ele começou a ensinar os discípulos nisso, a ponto de uma vez mandar os discípulos, vai lá, prega, faz e acontece, mas não leva nada não. Não sei se na cabeça dos discípulos, talvez, naturalmente, é estranho. Como assim eu vou ser enviado e não vou levar nada? É porque eu quero te ensinar a você aprender a depender de Deus. E aí quando eles voltaram, e Jesus ainda perguntou, e aí, quando eu te enviei sem nada, faltou alguma coisa? Os discípulos, realmente, não faltou nada mesmo. Isso é aprender.
Isso é fruto de justiça. Fruto de justiça é a gente saber quem a gente é. E olhar para uma circunstância, uma doença talvez, e a gente não vai se render a ela, mas a gente vai crer na palavra. E eu vou crer corretamente, que a palavra de Deus diz: imporão as mãos e eles vão ser sarados. Isso é fruto de justiça. Fruto de justiça, gente, é saber quem a gente é, o que a gente tem, o que a gente pode. E se a gente foi feito isso, Jesus nos fez, agora a gente pode chegar diante dele como se o pecado nunca tivesse existido, a gente pode viver na presença dele, sabe? Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo mora dentro de nós. Então eu não vou mais orar e dizer: Senhor, nós entramos na tua presença. Não, você não entra mais na presença de Deus. A presença de Deus mora dentro de você. Porque se você ora: Senhor, eu entro na tua presença, quando você acaba a oração, você tem que falar: eu saio da sua presença. E se a presença está aí com você 24 horas. E a consciência disso faz com que a gente ande, como eu já disse, repito, de cabeça erguida nessa terra. Nada vai faltar para a minha vida. Eu sou justiça de Deus, e agora eu dou fruto dessa justiça. Eu ando agora, não mais em falta, mas eu ando agora suprido. Aonde era falta, agora tem abundância. Aonde era escassez, agora tem sobra. Aonde era doença, agora é saúde. Aleluia. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: justificados, fala assim comigo, justificados. Eu aconselho você a ler o livro de Romanos, que você vai entender bastante sobre justiça. E aí a gente vai se falando. É claro que não dá tempo de eu falar tudo hoje, né? Porque, né, o tempo é escasso, já deu 40 minutos aqui. A gente já está caminhando para o fim. O Marcelo pode pôr aí para mim, por favor, um violãozinho aí, para todo mundo pensar que está acabando mesmo, de verdade. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, olha só, o que é fruto de justiça também? Paz e acesso. Se a gente foi justificado, a gente tem o direito de desfrutar dessas coisas. Paz e acesso. Outra coisa, Romanos 8:1 também diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outra coisa que a justiça de Deus traz: nenhuma condenação existe mais. Então aquelas coisas que ficam te condenando, que você já fez no passado, ou te condenando, te mostrando, achando que não vai dar certo no seu futuro, isso é uma mentira. Isaías 32, de novo Isaías, verso 15 ao 17, olha o que diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e a gente sabe que isso já aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecoste, amém? Aqui a gente precisa entender que era o profeta anunciando a respeito de coisas futuras. Ele estava dizendo a respeito do Espírito Santo, que iria ser derramado sobre as pessoas. Olha o que ele diz: até que se derrame o Espírito, que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Está entendendo? Olha só, o deserto vai se tornar em pomar. Até aquilo que estava a terra rachada, parada, isso é fruto de justiça, vai começar a florescer. O deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto. A régua que mede, aquela que fica: você não está recebendo isso porque você não está orando, você não está recebendo isso por causa disso, por causa daquilo. Não, não tem nada a ver com isso. Quem é essa pessoa? Ela não é Deus para poder medir o porquê que você não está recebendo? A régua fica no deserto, num lugar lá de escassez, de falta. E a justiça morará no pomar. Agora pega isso, pelo amor de Deus. O efeito da justiça. A gente não foi feito justiça de Deus, a gente viu? Quantos que são justificados aqui hoje? O efeito disso, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, se a gente foi feito justiça de Deus, hoje a gente tem o direito de andar em paz.
Mas pastor, está acontecendo um monte de coisa, tem um monte de número me ligando, as contas eu não estou vendo que não está paga. Meu Deus, até o cachorro está doente, o gato fugiu, um monte de coisa. Mas calma, essa paz fala de shalom. É paz por dentro primeiro e depois paz por fora. É paz por dentro primeiro, independente das coisas por lá de fora. Uma das definições dessa palavra shalom, que é paz também, não é as coisas materializadas, tudo bem já, mas é a ausência de guerra. Mesmo que as coisas ainda não estejam na totalidade como eu gostaria de ver, ou como eu gostaria que estivessem, ainda assim eu tenho paz por dentro, porque eu sei que logo as coisas vão se arrumar. Eu não ando preocupado com as coisas. Aleluia. Isso é o fruto da justiça. Isso é o efeito da justiça na sua vida. O que era antes deserto, agora vai ser pomar. Oh, aleluia. Pensa num pomarzinho, gente. Pocã, laranja, banana, uva, pitanga. Você escolhe aí o que você quiser. Aleluia. Um monte de coisa boa. Romanos 5,17 também fala algo interessante. Diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, e aqui está falando de Adão, da herança que Adão deixou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quantos receberam, segundo esse texto aqui, o dom da justiça? Se a gente receber o dom da justiça, a gente tem o direito, segundo esse texto, de reinar em vida. Não é reinar quando você morrer, está comigo? Reinar em vida. Como que um rei reina? Sentado, governa, ele dá ordens. O rei, ele não desce do trono para ir lá fazer e cavar buraco, mas o rei, ele dá uma ordem. O rei governa, o rei, ele reina dando ordens, e aquilo que sai da boca do rei vira decreto. Aleluia, está comigo? Então, se a gente foi feito justiça de Deus e a gente vai reinar em vida, e a nossa posição hoje nos lugares celestiais é à direita de Deus, assentado com Cristo, a gente está assentado com Cristo no trono, reinando. E agora o que você fala se torna um decreto, porque você vai reinar em vida. A Bíblia chega a dizer no livro de Hebreus que a gente tem o serviço dos anjos a nosso favor. Então tudo que a gente fala, se a gente é rei e sacerdote, o livro de Apocalipse diz isso, fomos feitos reis e sacerdotes. Reis para reinar em vida e sacerdote para ministrar diante de Deus. E se o rei, ele reina em vida falando, e tudo que ele fala é um decreto, então para, pelo amor de Deus, de falar porcaria, de falar eu não consigo. Porque todas as vezes que a gente está sentado nesse lugar que Cristo conquistou por nós, e nós falamos assim, meu Deus, mas para mim as coisas são difíceis, para mim eu não consigo. A Bíblia diz que a gente tem o serviço dos anjos a nosso favor, então os anjos vão olhar aquilo e falar, viu, a gente agora tem que fazer o que ele falou. Aí o outro anjo fala para ele, mas não é estranho? Ele está querendo que as coisas fiquem difíceis para ele, mas ele falou, tem que fazer, e quando ele é rei, o que ele fala se torna realidade. E aí os anjos correm lá e começam a fazer com que as coisas fiquem difíceis. E aí fica difícil, você não sabe por quê. Agora você sabe, porque você reina em vida, e você reina falando. Então do seu lugar, do trono que você está reinando em vida, começa a falar, vai ser mais fácil para mim, eu vou encontrar as coisas estão pagas, tudo já deu certo, doença vai embora. É assim que reina em vida. A gente é da fé ou não é? A fé, gente, ela mudou as nossas palavras, e agora as palavras estão mudando a nossa vida. Somos esse povo mesmo, que anda em fé. Não andamos mais por vista, por circunstâncias, mas agora a gente anda naquilo que Deus disse a nosso respeito. A gente se cinge da verdade. A gente leu lá, Efésios 6, 14, se eu não me engano. Cingindo-vos com a verdade. Cingir é se conformar com a verdade. Se conforma hoje, pelo amor de Deus. Você é um rei nessa terra.
A Bíblia não chega a dizer Rei dos reis e Senhor dos senhores? Quando a Bíblia diz Rei dos reis, ela diz o Rei dos reis. Não está falando só de Salomão, de Davi, está falando desses que na nova aliança foram feitos reis e sacerdotes, que segundo que Romanos 5,17 diz que nós recebemos o dom da justiça e agora a gente reina em vida. Eu não vou reinar quando eu morrer, eu já estou reinando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A palavra tem que empolgar a gente. Se a palavra não empolga a gente, esquece, nada mais vai empolgar. Aleluia. Aí talvez você pense, alguém ele está dando uma carreira, ele está dando uma carreira por quê? Porque ele é um rei, deixa ele faz o que ele quiser. Aleluia. Ele acabou de descobrir que ele como rei, a despensa dele estava cheia, era só ele falar com a geladeira e a geladeira ia se encher, mas ele estava ali comendo só o que não queria, porque não estava reinando, mesmo estando sentado no trono. 1 Pedro 2,9. Eu quero chamar para cá o grupo de louvor, por favor, que a gente já vai encerrar. Aleluia. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois, oh aleluia, está falando de você, povo mais feliz da terra. Não está falando do povo lá de outra cidade, não. Está falando do povo mesmo aqui de Moreira César, Barra Roseira. Vós, porém, sois, fala assim, eu sou. Ele está falando de você mesmo. É uma realidade sua. Aceita ela, pelo amor de Deus. Assuma isso. Vós, porém, sois raça eleita. Oh, aleluia. Você achou que você era vira-lata, né? É nada. Raça eleita, tem pedigree, aleluia. Um pedigree celestial. E já está vacinado. Oh, aleluia. O diabo pode vir querer, assim, se apresenta sua carteira de vacinação para ele aqui, fião. Ó, eu já sou vacinado, eu não pego mais raiva, não. Aleluia. E o diabo pode fazer coisa, você pode até espumar, mas raiva não tem. Está comigo? Você é raça eleita. E essa vacina não foi a prefeitura que deu, não. Foi uma vacina celestial. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, olha, tem um motivo que você foi feito todas essas coisas, a fim de proclamar, ou seja, como é que a gente proclama? Assim, anunciando? Eu vi agora há pouco ali, que a Abel saiu para lá no louvor, né? Tadinha, tá com o negócio ali, né? Aí não podia cantar, né? Na hora que a Flávia estava cantando aqui, ela estava fazendo gesto assim, né? Com a mão, porque não podia falar. Mas a gente foi feito nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para abrir o bocão, aleluia, e proclamar, e falar com as circunstâncias. Falar, haja, aleluia. Oh, aleluia. Você tem que pegar isso hoje, pelo amor de Deus, gente. Gênesis 1, quando a Bíblia diz assim, olha isso. Quando ele diz assim, haja luz. Não é isso que Deus disse? Haja luz. Essa luz do haja ali não era o dia, porque o dia e a noite não tinha sido feito ainda. Eita glória, presta atenção nisso. Não era o dia, mas essa luz do haja era a luz da palavra, era Jesus se manifestando naquele lugar ali. Era o Filho de Deus, a palavra, o verbo que se fez carne, era a manifestação do verbo, era a manifestação da palavra ali, porque dia e noite só foi feito depois. Quando ele disse haja luz, era haja a palavra, trazendo luz para as coisas, trazendo clareza. Aleluia. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A gente foi feito reis e sacerdotes, a gente reina em vida para proclamar virtude, não para proclamar doença, não para proclamar derrota, não para proclamar coisas ruins, para falar igual uma galinha da Angola andando aqui em Moreira César, tô fraco, tá difícil, ó céus, ó vida, ó azar. Não, é ó céus, ó vida, ó sorte, aleluia. Deus mudou a minha sorte. E agora eu sou mais que vencedor, eu sou mais que abençoado, eu sou mais que vitorioso.
Eu não sei quanto a você, mas para mim tudo dá certo. Tudo que eu coloco a mão prospera. Você que pode ficar de pé, a gente vai cantar uma canção. Eu encorajo você a abrir a sua bocona agora e falar mesmo com a circunstância. A versão, a mensagem de 1 Pedro 2, o verso 9 e 10. Acompanha comigo, por favor. Diz assim: mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Oh, aleluia! De nada para alguma coisa, de rejeitado para aceito. Você não é pouca coisa, gente. Você não é pouca coisa. O diabo pode querer falar alguma coisa, mas ele, coitado, todas as vezes que ele quiser falar alguma coisa, por isso que a gente ri. Você pode pensar, não, por que vocês ficam rindo? Porque aqui, à direita de Deus, que é onde a gente está, aleluia, a Bíblia diz no Salmo 2, que Deus está ali, assentado, rindo dos inimigos. Agora imagina, Deus olhando aquela porcaria de inimigo, rindo, falando, tadinho, tá achando que vai fazer alguma coisa contra mim. A gente ali do lado vai ficar chorando. Senhor, você não está vendo ele? Ele fala, eu estou vendo e estou rindo. Estou achando até graça. Quem é esse pincher aí que vai me morder? Aleluia. Quantos tem medo de pincher? Não fica não. Não fica não. Você devia ter medo do grandão lá, do Rottweiler. Mas mesmo assim, você bate o pé e fala para ele, sai, ele sai. Aleluia, você é autoridade. Você nem sabe, aleluia. Tudo que Deus tem para você viver, você não é qualquer um. Quando eu falo que você não é todo mundo, você não é todo mundo só porque você não é, que você não pode ir para certos lugares. Porque você não é todo mundo, porque você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi escolhido para proclamar, para falar a respeito das virtudes, a respeito dos benefícios. Não viva baseado nas coisas que você já experimentou. Deus ainda tem muito mais para que a gente possa experimentar. Faça leitura nessa noite do QR Code Celestial. E hoje o QR Code Celestial está dizendo para você assim, tem mais benefícios, tem mais coisas para experimentar. As contas estão pagas, nós estamos crescendo, somos favorecidos. Vamos encontrar favor diante de Deus, diante dos homens. Eu sou sarado, sou curado, sou provido, abastecido, encorajado. Às vezes eu escrevo lá no grupo aquele negócio, para mim é uma confissão diária, aquelas coisas. E eu falo isso para respeito de vocês também. Nós somos, de verdade, extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos. O que é altamente favorecido? É muito acima de uma posição que a gente não conseguia fazer. A gente foi resgatado, gente. Não é segundo o que você faz, mas é segundo o que Cristo fez. Então aceita, pelo amor de Deus, que você é santo, que você é justificado, que o que Cristo fez já deu certo, que essa semana vai ser a melhor semana da nossa vida, que a gente reina em vida, e que tudo que eu falo dá certo, e que esse é o ano do mais e mais, e esse ano ainda não acabou. Eu ainda tenho para viver o finalzinho do mês 9, o mês 10, o 11 e o 12. Oh, aleluia! Se Deus fez o mundo em 7 dias, o que Ele não pode fazer em 3 meses, pelo amor de Deus? 3 meses e uns quebrados ainda, porque hoje é dia 22. Até meia-noite, hoje é dia, não é assim que os outros falam? Então você acha que Deus não pode fazer alguma coisa por nós hoje ainda? Lógico que pode. A diferença é eu aceitar quem eu sou, o que eu posso, e não ficar ali, Senhor, pelo amor de Deus, olha eu não consigo, aleluia, eu sou abençoado, aleluia, aleluia. Acho que a gente pode cantar agora. Porque a gente precisa aprender a receber também, se alegrar com as coisas. Eu aprendi algo com o meu pastor José Roberto Monteiro, que a gente não recebe tudo assim, não. Senhor, amém. Às vezes a gente precisa mesmo colocar força, dá uma dançadinha, mexe o pé, levanta a mão, dá um grito, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, mas demonstra que você aceitou aquilo que Cristo fez por você. Oh, aleluia. A unção de Deus está disponível aqui hoje. Deus do impossível. Você crê?
num Deus do impossível. Então as impossibilidades vão se dobrar hoje. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não viverei pelo que Não vejo. mesmo. Não mesmo. Aleluia. Eu posso ir além com teu poder. Oh, aleluia. Em ti, Oh, aleluia. muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do Isso. impossível. Vamos muito além em mesmo. ti. Oh, aleluia. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir Aleluia. a sua voz. Aleluia. Não temo as ondas verdade, mas não da temo. tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Tu me guardas. Oh, aleluia. Guardados, protegidos, amparados. Existe um. Aleluia. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Tu me guardas. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Tu me guardas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sou da fé. Sou da fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia
Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sou da fé, sou da fé. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, senão eu esqueço. Aleluia. Você acabou de dizer que você é da fé. Você acabou de ouvir que você é justiça de Deus. Então vamos lá. Vamos ver se a gente aprendeu direitinho então. Calma aí, cibernético. Sai fora. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? O pastor leu em Hebreus 11:6. Eu não vou repregar o que ele pregou não, mas eu quero só me apegar a algo junto com você aqui. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, quer dizer, isso é verdade, tá? Paulo está falando. Ou o escritor aos Hebreus, não disse, eu disse que é Paulo, mas eu não sei. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, eu não sei se você já se aproximou de Deus, mas se você já se aproximou, é necessário que você creia que Ele existe e que se torna aquele que te presenteia, o galardoador. Porque se você se aproximou dele e busca a Ele, é necessário que você creia que Ele se tornou aquele que te dá presente em todo o tempo. Tem alguém aqui? Nós ouvimos isso hoje aqui e precisamos nos apegar a isso, porque se Ele é o nosso presenteador, nós não temos que temer a nada, ainda mais em relação a dar, ainda mais em relação a contribuir, ainda mais a ser dizimistas, porque se é Ele que nos presenteia, aquilo que chegou à sua mão veio dEle, e Ele não tem a mão mirrada que entrega com dificuldade para nós e depois não tem mais. Todos os dias chega para nós presente da parte dEle. É necessário que nós creiamos nisso, que Ele é o nosso presenteador. Você pensa que é o seu patrão que te dá? Se ele não fosse tocado por aquele que te presenteia, não chegaria às tuas mãos nem o teu próprio salário. Se aquele patrão teu não fosse cuidado também por ele, ele não teria condições de te dar o que você recebe. Você vê que nós temos aí condições de olhar em volta, aonde Deus está em todos os lugares, nos presenteando em todo o tempo. E por que quando nós falamos de dar dízimos e ofertas, nós acabamos de um jeito ou de outro fechando o nosso coração? Quando é isso que vai trazer para nós, vai proporcionar, nós vamos ler isso já já, que quanto mais nós semeamos, maior serão as nossas colheitas. Ninguém semeia uma semente e colhe um único fruto. Já foi dito isso tantas vezes aqui, eu não estou dando bronca em vocês, eu quero que nós podemos nos apegar pelo menos nesse versículo que o pastor leu, a respeito de sermos justiça de Deus. Jesus nos aproximou dele, de Deus, e nos tornou justiça.
Isso quer dizer que é necessário que nós creiamos que Ele é o nosso presenteador. Não vai faltar para nós se nós formos os melhores dizimistas e os maiores ofertantes dessa terra. Eu não estou falando porque eu ouvi alguém falar. Não foi fácil para chegar aonde eu cheguei nessa questão de dízimos e oferta. E eu sei que às vezes você tem alguma coisa que arranha ainda, não tem problema. Nós estamos sendo treinados e aperfeiçoados por Ele. Mas se você for destravando aos poucos isso e vivendo a cada dia isso, vai se tornar tão fácil esse momento de dízimos e oferta para você. Tem hora que eu penso que eu estou ficando maluco, porque eu estou dando o dízimo daquilo que eu quero receber. Eu não sei nem se isso é certo, pastor. Eu dou o dízimo do que eu recebi e falo, agora essa parte aqui é o que eu vou receber. Não tem nada em vista. E eu falo para Deus, é dízimo. Não estou dando oferta, é dízimo do que eu vou receber. E a oferta é essa. Por quê? Porque eu aprendi a confiar nele. Nada tem nos faltado. Estávamos conversando sobre isso hoje. Como é bom viver uma liberdade financeira com Deus. Sou rico? Não, sou rico nele. Nele eu sou rico. Eu tenho abundância nele. E é dentro de mim que essa abundância se manifesta. Assim como vocês, às vezes uma conta atrasa. E isso mexe, quer mexer com a gente. Mas eu lembro, o meu presenteador, aquele que me galardoa todos os dias, isso daqui não é nada para ele. Amém. Vamos ler mais versículos. 2 Coríntios 9, 6. Paulo agora diz assim: e isto eu dou certeza a vocês, eu afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco não na quantidade, mas com o coração pequeno em relação a isso. Eu quero que você aprenda a semear muito. Muito o que é? Além daquilo que você imaginou, que você pensou em dar. Dê além, porque aquele que semeia muito, bastante, esse vai colher bastante, fartura, abundância. E ele continua, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. O propósito do seu coração às vezes é X, você pode chegar e falar, Deus, confio tanto em você, que eu vou triplicar isso. Pode fazer isso. Ele é fiel para te abençoar grandiosamente. Eu tenho vivido isso, não estou falando porque eu ouvi ninguém dizer. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza. Vou dar, mas o Senhor sabe, né, Senhor? Não, não é para fazer dessa forma. A Bíblia diz que Ele ama quem dá com alegria. Nesse mesmo versículo. O 8. Deus pode fazer. Ele pode. Pronto. Ele pode fazer-vos abundar em toda a graça. Para quê? A fim de que, tendo sempre, nunca faltando, em tudo, ampla, grandiosa, magnífica, esplêndida, suficiência. Ele não dá pouco, ele não é aquele que vai ser só jogando aos pouquinhos. Nós semeamos pouco, nós colocamos uma semente ou duas. Ele despeja na nossa cabeça, porque ele é superabundante naquilo que ele é, faz parte dele. Tendo sempre, é só de vez em quando? Não é sempre. Tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. É em toda boa obra que Ele quer nos suprir com ampla suficiência. E em Provérbios 3:5, ele ainda sem o Espírito dentro, teve uma revelação maravilhosa. Eu gosto muito de ler isso quando vou falar dízimos e ofertas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Não confia naquilo que você entende, que 2 mais 2 vai dar 4. A matemática de Deus não é só isso. Não se apoie
no seu próprio entendimento quando chega esse momento. Eu não estou aqui tirando dinheiro de vocês. Eu estou querendo divulgar para vocês uma vida abundante que eu tenho vivido, porque Ele é fiel. Pode muitos vídeos por aí dizer para você, dízimo não é disso, dízimo não é aquilo, os pastores estão roubando. Viva a tua experiência com aquele que te galardoa todos os dias. Desafie você e ele a viverem uma vida de ampla suficiência. E vocês vão ver que quem fala a respeito disso é que nunca se esforçou para viver uma vida de ampla suficiência. Eu quero que vocês tenham consciência disso. Que sem fé, em quem? Nele. Acredite nele. Confie nele de todo o vosso coração. Não confie em você, na força do seu braço, naquilo que tem no seu bolso, naquilo que está na sua conta. Confie nele. E ele vai, com certeza, trazer para você ampla suficiência, abundância de vida. Amém? Pegue o seu... você pode distribuir, por favor, os envelopes. Quem quiser fazer pela maquininha tem lá atrás. Temos, ainda não, mas nós vamos colocar aqui o nosso Pix. Quem fizer pelo Pix, por favor, mande o comprovante para a Luciana para saber que é da nossa igreja, amém? Você pode ficar de pé, por favor? Aleluia! Oh, aleluia, Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Que esse momento não seja só mais um momento de dízimos e oferta na sua vida, mas seja um momento de destrave na sua vida em relação a viver uma vida abundante. Crescer em Deus a respeito de dinheiro, de fartura, de bens, de tudo que você pode usufruir, que Ele te dá todos os dias. Ele é o nosso galardoador. Presente de todas as formas chegam para nossas mãos dele. E nessa área, Ele não nega para nós. Nós somos levantados nessa terra para sermos provedores, abençoadores, enriquecedor de pessoas. Pessoas que levantam pessoas da onde está, da necessidade. Nós somos levantados para isso. Agarre isso e nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. Amém? Pai, nós te damos graças por cada irmão meu que aqui está, que estão expostos à Tua palavra. Eu sei porque sei, Pai, que a Tua palavra vai transformar a área que ainda está arranhando a respeito dessa área. E eles vão ser livres para viver aquilo que o Senhor nos promoveu para viver, Pai. Obrigado por ampla suficiência, por abundância, por negócios, Pai, sendo destravados, por processos sendo colocados acima, Pai. Em nome de Jesus, todos eles vivendo a Tua provisão abundante em todo o tempo, porque Tu és bom. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode trazer, meus queridos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sou da fé, sou da fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sou da fé, sou da fé. Em Ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir as
Aleluia. Deus é bom, gente. Amém? Senta só um pouquinho, por favor, que a gente só vai dar alguns recadinhos para encerrar. Vai ser bem rápido. Dia 5, se eu não me engano, acho que é daqui 2 finais de semana já. Cai num sábado, às 19 horas. É o culto de aniversário da igreja. E todos vocês estão convidados, convocados, né, para estar presente nesse dia. E eu gosto de lembrar, eu sei que eu já falei isso muitas vezes, mas eu quero encorajar você a estar aqui presente. Quem vai estar aqui é o pastor José Roberto Monteiro, meu pastor da Igreja Verbo da Vida de Guaratinguetá. E sabe, gente, ele carrega algo divino sobre a vida dele mesmo. Eu sei que quando ele vem, as coisas são destravadas mesmo. Eu creio, então, para um destravamento mesmo em algumas coisas que precisam acontecer na nossa vida. Então, eu queria encorajar você a não perder esse dia mesmo. Dia 19/10, a festa das crianças. Essa festa vai acontecer ali em Roseira, numa chácara que a gente alugou. Você que não deu seu nome ainda, procure a Beatriz, por favor, dá o nome de quem vai, da sua família, se tem criança, quantos anos tem, para que a gente possa se organizar nesse dia. Vai ser das 10 da manhã, às 5 da tarde. Terça-feira agora, dia 24, uma reunião com os homens, papo testosterona, aleluia, vai ser às 20 horas. As matrículas do Rema estão abertas, 20% de desconto. E, o que mais aqui? Depois a gente está de volta também, né? Claro, culto quinta-feira e culto domingo que vem, às 18 horas, né? O culto da família aqui, e às 9 da manhã lá em Guaratinguetá, que todo mundo sempre está super convidado. A Beatriz pediu para avisar aqui também que quem doou os doces para a festa precisa que seja entregue até a semana que vem, certo, Bia? Então, beleza, para que ela vai montar a cesta, uns negócios lá. Ó. E eu quero chamar para cá os aniversariantes dessa semana, para que a gente possa orar por vocês, né? Aleluia. Quem que tem, olha lá, ó. Venha, homem de Deus. Vem para cá, nós vamos orar por você, aleluia. Tem mais também ou só um? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Meu Deus. Fica aqui de frente para mim, por favor. Aham, que belezinha. O doutor também, ó, tá vendo? Depois, se vocês quiserem, você pega o Pix deles, tá? Que daí eles, assim, então, são humildes, aleluia, recebe uma oferta aí, se vocês, né, Deus tocar no seu coração, deixa Deus te usar. Mas, estenda suas mãos para cá, por favor, vamos orar por eles. Pai, obrigado. Em nome de Jesus, obrigado pela boa mão do Senhor sobre a vida, Pai, dos teus filhos. Eles crescendo mesmo, Pai, em nome de Jesus, em graça, sabedoria, estatura, diante de Deus, diante dos homens, e vivendo, Pai, os melhores dias de suas vidas, em nome de Jesus. Nós abençoamos também esse matrimônio, que eles venham viver, Pai, em nome de Jesus, felizes, cumprindo seu chamado, correndo sua carreira, e que eles sejam, Pai, hoje ainda, surpreendidos pela tua bondade, pela tua fidelidade, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Nós podemos dizer todos juntos, amém. Feliz aniversário nessa data querida, amém? Um amém? Deus é bom. Então, beijo no coração, a gente se vê, os homens na terça-feira, e o resto a gente se vê na quinta-feira, tá bom?